Olá, muito bem-vindos à nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Eu e Marcos de Mário, toda quarta-feira estamos com você aqui para estudarmos o livro Roteiro do nosso Emmanuel. É sempre aprendizado que esse sábio espírito nos traz ao coração. Comigo aqui o professor Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Orson. Um abraço a você, a todos que estão aqui nos acompanhando. Vamos ter mais um encontro com esse espírito que considero que é o autor mais lúcido e mais conhecedor do Evangelho, na continuidade aqui do estudo do livro Roteiro. Pois é, a gente percebe nos seus textos desse lúcido espírito que é um espírito que dedicou-se bastante a estudar as leis divinas, os mandamentos do amor, tão bem expressos por Jesus. Ele se aprofundou mesmo, né? E pois é, Marcos, depois de uma série de capítulos sobre aspectos variados deste livro notável, hoje ele vai falar sobre Além da Morte, é o capítulo 29. Ô Marcos, além da morte, abre uma perspectiva boa aí, porque tem gente que tem medo da morte, tem gente que não aceita a imortalidade da alma, tem gente que não aceita o mundo espiritual estruturado. É uma questão muito boa essa, hein? Ah, sem dúvida, Orson. Nós temos uma gama bastante variada com relação aos pensamentos sobre a morte. Para nós espíritas, não há assim mistério. Embora também muitos espíritas tenham medo da morte, não pelo que ela é, mas, na verdade, como eu estarei retornando ao mundo espiritual, o que vai acontecer comigo. Então, realmente é um assunto assim para conversarmos bastante. Nossa, é melhor fazer esse episódio de 1 hora, meia hora, acho que não vai dar, hein? Pois é, esse é um assunto que não se esgota, né? Até porque a morte é um fenômeno biológico natural, todos nós passaremos por ela, nós não somos eternos no corpo, nós somos imortais na alma. Esse corpo é uma estrutura biológica temporária, né? Um produto perecível da transformação do fluido cósmico universal. É um produto que tem um tempo de durabilidade. Nós estamos usando aqui um instrumento por empréstimo, Marcos, então isso altera muita conversa aí. Então, realmente, é tema de filme, é tema de novela, de peça de teatro, inspira autores encarnados e desencarnados, palestras, cursos, entrevistas. Esse não tem fim, Marcos. E como você disse aí, tem até espírita que tem medo da morte. Então, talvez seja até uma oportunidade aqui da gente desmistificar o assunto. É verdade, Orson. E agora você colocou com muita propriedade, né? Nós estamos apenas de passagem aqui na Terra. Realmente, esse nosso corpo não tem duração ilimitada e todos nós sabemos que vamos enfrentar a morte mais dia, menos dia. Mas esta semana aqui, né, desta nossa gravação, foi muito interessante porque eu tenho duas tias já bastante idosas e o meu irmão me havia enviado uma mensagem, mas eu aqui no trabalho não tinha aberto ainda aqui o WhatsApp, nada disso, né? Aí minha esposa também estava no grupo da. Aí me vira para mim e diz assim: e sua tia desencarnou. Minha tia, quem, quando, como é que é? Que tia que desencarnou que eu não estou sabendo, né? Sua tia fulana, aqui, tá? Seu irmão acabou de enviar mensagem no horário tal, e eu não tinha visto nada. E aí você vê, pô, mas ela estava com 93 anos, já vinha um pouco adoentada, mais consciente, né? E eu havia conversado com ela uma semana antes, ao telefone, e ela disse, Marcos, e já estou pronta, quando Deus quiser me chamar, já pode me chamar, e conversamos. E aí veio a notícia da sua desencarnação. Porque é exatamente isso que você colocou, Orson. O corpo tem duração limitada. A alma, que na verdade somos nós, essa sim é imortal. E nós precisamos nos preparar para isso, né? A qualquer hora vai sair aí a notícia, ou vai chegar para nós, né, a nossa desencarnação. Então, não dá para fugir da morte. É a única fatalidade que existe na vida humana e realmente, como dizia o Herculano Pires, nós precisamos nos preparar para ela. E para isso é preciso nos educarmos para a morte. E, gente, isso não é fúnebre.
para nós espíritas, a morte nada mais é a passagem para a vida plena, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de visão. Pois é, Marcos, com esse seu comentário, eu estou lembrando aqui que qualquer dia vai ser publicado no Facebook. Comunicamos o falecimento de Orson Peter Carrara, ocorrido na tarde de hoje. Ou comunicamos o falecimento de Marcos de Mário. Vai chegar esse dia, Marcos. Vai, com certeza que vai, não tem como fugir, né? Nem é porque você já passou de certa idade, não, porque a morte alcança a criança, o adolescente, o jovem, o adulto na meia-idade, enfim, nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, que tem prazo determinado aqui na Terra. E é fato, né? Realmente, uma hora qualquer, vai aparecer aí a notícia nas redes sociais. Temos que estar preparados para isso. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui que é o capítulo 29, Além da Morte, e vejam a seleção, a primeira tela que selecionamos para hoje. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Cada ser apenas atinge a vida, atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Marcos, tem um segredinho aí nesse texto, principalmente a situação que ainda não concebe. É muito interessante essa afirmação dele. É verdade, Orson. Esse texto também me chamou a atenção. Ou seja, o Emmanuel tem uma outra fala, numa outra obra, em que ele diz que a morte não é um passe de mágica. E aqui ele vem nos informar: olha, a morte não vai provocar nenhum milagre. Você, no mundo espiritual, né, após a morte, você vai estar no plano evolutivo, o qual aqui na Terra você consegue. Ou seja, através dos seus pensamentos, dos seus ideais de vida, dos seus valores, das suas realizações. Então, se você quer, após a morte, encontrar a felicidade, ser festejado pelos amigos e familiares queridos, você quer receber a notícia de que você vai passar a viver e a trabalhar numa região espiritual mais elevada, você tem que construir isso no aqui e agora, aqui na Terra. Porque se você não concebe essas coisas, você não pensa e nem faz essas coisas, não é a morte que vai lhe entregar isso. Não tem como. É a mesma coisa de um curso que você está fazendo. Você quer o certificado, e além do certificado, você quer conseguir o seu caminho profissional dentro do que você está estudando, como se diz no jargão popular, você tem que fazer por onde? Porque se você não se esforçar, você não estudar, você não mostrar a sua capacidade, você não vai conseguir, às vezes, nem o certificado, e outras vezes o certificado, mas não realmente a realização profissional. Então, é a mesma coisa com a morte. Eu serei de volta ao mundo espiritual exatamente de acordo com as minhas realizações, de acordo com o que eu penso, de acordo com os meus valores. É isso que o Emmanuel está destacando. Pois é, essa conquista de valores trabalhada, construída através do esforço próprio, vai projetando ao redor de nós o ambiente que encontraremos. Por isso que não existe milagre, né? Porque morto o corpo, a consciência, a alma, o ser imortal que deixou o corpo que faleceu, onde é que ele vai? De que forma ele vai se encontrar consigo mesmo? De que forma que ele vai aparecer? Como é que ele vai se mostrar? Em que ambiente ele vai estar interagindo com outras consciências desencarnadas, com outros espíritos que já deixaram o plano físico? Por outro lado, além da questão de interação com o outro plano dos desencarnados, como é que é essa transição do mundo encarnado para o desencarnado? Então, há todo um processo, como bem disse o Marcos, de construção dessa travessia e, naturalmente, desse novo ambiente que o espírito vai se encontrar. Então, Marcos, dentro dessa linha de pensamento, eu vou projetar aqui, deixar para você ler a segunda seleção, a segunda postagem selecionada desse precioso texto de Emmanuel. Bem, aí está o nosso Emmanuel nos dizendo que a residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos.
estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Esta fala do Emmanuel é muito importante, que aqui na Terra nós não damos tanta importância ao pensamento. E nós não paramos de pensar. Mas nós temos que lembrar, à luz da doutrina espírita, que pensamento é energia. O pensamento ele é criador. O pensamento realiza em torno de nós uma atmosfera psíquica. E essa atmosfera psíquica se projeta através dos fluidos no mundo espiritual. Então, onde você vai se situar ali no plano espiritual? Vai se situar na região onde os seus pensamentos lhe projetam. É isso que vai acontecer. Daí, precisamos trabalhar o controle, o autocontrole dos pensamentos. Que ideias que nós formulamos mentalmente? Que nós sabemos, não é, Orson? Que eu acredito que nós não verbalizamos, de repente, nem 10% do que pensamos. Mas, no mundo espiritual, tudo fica registrado. Então, quando você for desencarnar, não adianta você agora chegar assim e dizer para alguém, ai, puxa, sabe o que eu mais quero agora, quando eu desencarnar? É pelo menos estar numa colônia espiritual, não precisa nem ser nosso lar, né? Bem, se você está querendo isso, você precisa projetar isso no seu pensamento. E, claro, também nas suas ações no campo do bem, no campo do amor. Então, pense no bem, pense no amor ao próximo, eleve o seu pensamento para ideais mais nobres. Aí sim, quando você for desencarnar, a própria lei de sintonia, que é uma lei divina, vai automaticamente lhe sintonizar com tudo isso que você sempre projetou mentalmente e procurou conquistar com o trabalho de autoeducação. Então, como ele coloca aqui na frase final, demoramos onde supomos o centro de nossos interesses. Então, vamos nos perguntar, qual é o centro dos meus interesses? Buscar essa resposta é muito importante. Marcos, até porque, né, se pensarmos nesse centro de interesses, que você até sugere que nós procuremos perguntar a nós mesmos qual é o centro dos meus interesses, ele é fruto daquilo que alimentamos pelo pensamento, né? Porque o pensamento, você tem interesse em determinada conquista, em determinada área, você concentra o foco da sua atenção em determinado assunto, em determinada pessoa, em determinada questão, esse é o centro de interesse. Que, como você disse, tudo fica registrado, né? Projeta à nossa volta aqueles pensamentos que alimentamos constantemente ou que voltamos sempre a buscar. Então, isso cria um entendimento bem amplo da residência da alma, como ele começa essa frase, esse parágrafo aí, né? A alma reside exatamente na residência, que pode ser encarada como o ambiente, entre aspas, né? O ambiente que foi construído através do centro de interesses, justamente alimentado pelos desejos, pelos gostos, pelas tendências, pelas lutas que alimentamos, pelos ideais que cultivamos. Isso é mais complexo do que parece, Marcos, porque estando registrado à nossa volta, como nós vimos no capítulo anterior sobre sintonia, os espíritos podem constatar o centro dos nossos interesses, se aproximar para incentivar, para aproximar, atrapalhar, ou se aproveitar desse centro de interesse. Então, há uma simbiose aí de pensamentos. Sim, Orson, exatamente. E você fez uma colocação que é importante, que é a questão, né, do pensamento constante, ou que você deve estar sempre lá voltando àquele tipo de pensamento. Porque a questão aqui não se trata de você ocasionalmente ter um pensamento que não seja tão bom. A questão é a repetição, é a constância desse tipo de pensamento. É a lei de sintonia. De acordo com o que você pensa, você vai ter as companhias espirituais.
Se você vive sempre aí magoado, se você se sente sempre atingido, se você utiliza redes sociais para postar coisas não muito boas, você fica curtindo coisas que não elevam o espírito, claro, você não vai ter a companhia de espíritos elevados, que têm missões muito importantes para fazer e precisam de bons instrumentos de auxílio. Agora, espíritos que sintonizam nessa sua faixa vibratória de pensamento é que entrarão em sintonia com você. Agora, você muda o padrão vibratório, você começa a estar sempre preocupado com o próximo, auxiliar, ajudar, aconselhar, orientar, aí você vai sintonizar com os espíritos do bem, os bons espíritos que encontrarão em você, então, um bom instrumento da ação do Evangelho aqui na Terra. Essa lei de sintonia através do pensamento, ela é básica, e nós precisamos parar para meditar um pouquinho mais profundamente sobre ela. Eu estava atendendo um caso aqui, antes da nossa gravação, de uma sobrinha, de uma amiga, e que tem a mediunidade toda aberta, deseducada, e que vive dando passividade em qualquer lugar, e normalmente para espíritos inferiores, obsessores. Por quê? Porque ela se recusa a ler e praticar o evangelho. Ela guarda mágoa por qualquer coisa, tem raiva e ódio de qualquer um. E ela fala, olha, se ela continuar assim, aquela situação, você até consegue esclarecer um espírito, mas vai vir outro, e depois vai vir outro, porque o problema é não apenas essa mediunidade aberta em descontrole, mas acontece que os pensamentos dela, as ações dela aqui nesta existência, são descontrolados, são desequilibrados pela lei de sintonia. É claro que o anjo da guarda, o guia espiritual, tem muita dificuldade em conseguir assessorá-la, orientá-la. Então, ela precisa do evangelho, mas precisa querer se educar, precisa querer se melhorar moralmente e controlar os seus pensamentos. Então, é isso que nós temos que fazer, porque aí sim teremos uma ambiência espiritual melhor junto de nós e, claro, vai nos acompanhar e é o que encontraremos no depois da morte. Ô Marcos, esse exemplo que você deu me fez lembrar de uma situação muito próxima de mim também, de uma pessoa que, vez por outra, se perturba e passa áudios solicitando ajuda, e passa mensagem, hoje eu não estou bem, eu estou no fundo do poço, aí a gente vai, responde, etc. Isso acontece com muita frequência. E no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, a pessoa me escreveu, falou, olha, eu queria tomar passe, mas você me fala onde só tenho passe, eu vou, tomo passe e volto. Aí eu falei, não é assim, não é o passe que vai resolver o seu problema. Você precisa tomar a atitude de ir e ouvir também, meditar, refletir sobre o que vai ser falado antes do passe. Não adianta, sei lá, só tomar passe, vai continuar do mesmo jeito. Claro que o passe vai ter o efeito terapêutico que lhe é próprio, mas é o que o Marcos está falando, não mudou a sintonia, sai um espírito, vem outro. É a mesma questão. Aliás, quero sugerir aqui aos telespectadores que vejam o episódio anterior em que falamos sobre a sintonia, que é o assunto que estamos aqui tratando hoje na sequência dos capítulos. Mas o Emmanuel, na continuidade, ele vai dizer também, em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Aproveitando até o exemplo que o Marcos deu com esta frase que está sendo lida agora. Porque quando se fala em vida além da morte, naturalmente que existem aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, já morreram fisicamente falando, e, portanto, habitam regiões espirituais. E como existe a mediunidade, que é um instrumento de comunicação entre os dois planos, nem toda comunicação provém de um espírito esclarecido. Às vezes existem comunicações de espíritos que estão perturbados, como o exemplo que o Marcos deu e que eu também citei aqui. O mensageiro que regressa nem sempre está bem, Marcos. É verdade. E Allan Kardec, nosso querido codificador do Espiritismo, na sua ampla pesquisa através da mediunidade sobre a realidade da vida espiritual, demonstrou isso com a maior clareza,
Primeiramente, para informar que os espíritos nada mais são do que as almas dos seres humanos que se encontram agora no mundo espiritual, ou seja, já estiveram aqui como nós estamos e retornaram ao mundo espiritual. Então, nós temos todos os tipos de espíritos que possamos aí imaginar. Você tem o mais bronco, bruto, ignorante, egoísta, ao mais sábio, com altos conhecimentos, moralizado. Por isso que é a advertência que nós sempre encontramos na codificação. Não se pode crer, não se pode acreditar em qualquer espírito. Tem que saber quem ele é, avaliar o seu palavreado, o seu conteúdo moral, etc. Então, não é o fato de estar morto, né, estar desencarnado, que ele virou uma sumidade, que pode chegar aqui e explicar tudo, dar todas as orientações. Não é assim que funciona. Por exemplo, quando eu desencarnar, não adianta me evocar e achar que eu, Marcos Demário, agora eu vou explicar tudo sobre a física da criação divina. Para começo de conversa, eu não domino essa área aqui nesta encarnação. Por que eu vou dominar só porque eu morri? Então, não tem como. E, aliás, se for eu mesmo que estiver me apresentando, eu vou ter que... gente, eu vou pedir desculpa, mas eu estou de volta ao mundo espiritual, mas, olha, eu não conheço isso ainda, não. Eu não tenho esse conhecimento, não tenho como falar sobre isso. Mas temos os espíritos pseudo-sábios, e esses são enganadores, adoram dar palpite sobre tudo. Então, como está lá no Evangelho, o próprio Paulo de Tarso nos diz, tem que testar se esse espírito provém de Deus, ou seja, qual é a superioridade moral e espiritual dele. Então, o espiritismo, não é nosso, deixa isso muito claro para nós. Os espíritos, tá, não são uma criação à parte, não são seres assim, de uma grande sabedoria, elevados, extra-humanos, como se existissem os seres humanos e os espíritos. Não. Nós somos os espíritos, às vezes encarnados, outras vezes desencarnados. Então, é um fluxo contínuo da vida natural. Então, é isso que o Emmanuel está aqui nos chamando a atenção. Então, calma. Tem todo tipo de espírito desencarnado. Então, não podemos sair aceitando só porque foi um espírito que falou lá na reunião mediúnica. Nós temos que saber, mas que espírito é esse? O que ele falou é lógico? Passa pelo bom senso? A nível moral, é de fato uma boa orientação? E assim por diante. Até porque, não é, Orson, também existem médiuns e médiuns, que é um outro capítulo dessa situação. Naturalmente nós vamos chegar nesse ponto de falar sobre isso também, porque o Marcos foi muito feliz em fazer essa lembrança da informação de Kardec. Aliás, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Autoridade da Doutrina Espírita, universalidade do ensino dos Espíritos é uma verdadeira vacina contra este mal, esse descuido. O telespectador que está nos ouvindo não deve estranhar isso. Assim como o Marcos deu o exemplo de que existe espírito de todo jeito, é muito natural, se somos os espíritos, como existem criaturas com as mais diversas reações aqui na Terra, existem os espertalhões, os mentirosos, os generosos, os bondosos, os caridosos, os desprendidos, os apegados, os medrosos, aqueles que são ousados. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, Kardec vai afirmar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos não são iguais, nem em sabedoria, nem em moralidade, nem em experiência, nem em conteúdo, não são iguais. Cada um está no estágio que lhe é próprio. Isso é uma verdadeira vacina para todos nós sabermos lidar com essa questão do além da morte. E aí, Marcos, vou postar aqui a última postagem, deixa para você ler para a gente. Vamos lá, é o final deste capítulo 29, nosso querido Emmanuel nos dizendo a necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto da edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo inadiável. Com a Boa Nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação.
Isso me faz lembrar, Orson, como aquelas pessoas que chegam assim, puxa, ai, como eu gostaria de, no mundo espiritual, encontrar o André Luiz, o Emmanuel, o Bezerra de Menezes, conviver com eles. É possível? Sim, claro que essa possibilidade sempre existirá. Mas lembremos, já são espíritos evangelizados. São espíritos que se trabalharam e seguiram os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, até onde puderam, dentro da lei de evolução. Para termos um encontro com eles, não apenas para ficarmos sentados na plateia para ouvir a palavra deles, para aprender, mas para interagir com eles, nós precisamos ter o Evangelho como o nosso roteiro aqui de vida. Obviamente que teremos aí as nossas falhas, vez ou outra, mas a nossa luta para fazer luz em nós mesmos, direcionando os nossos pensamentos e nossas ações dentro da Boa Nova, é que vai nos capacitar e vai nos dar o mérito para podermos, no pós-morte, realmente termos um encontro com esses personagens e tantos outros, e estarmos aptos a também trabalharmos nesse nível. E o Emmanuel tem razão ao dizer, né, que a necessidade do evangelho é impositivo inadiável. Porque, Orson, nós já adiamos durante muito tempo, né? Só para lembrar a todos nós aqui, nós estamos adiando isso já há mais de 2000 anos. Até quando vamos ficar adiando esse encontro realmente com a Boa Nova e fazer do Evangelho, como ele diz, a nossa estrada real rumo à perfeição? Pois é, Marcos. O Além da Morte vai falar e fala exatamente disso, né? Se nós queremos uma situação de tranquilidade além da morte, de serenidade, de convivência, com o exemplo dado pelo Marcos aí, com esses espíritos evangelizados, a gente precisa se aproximar deles. E para se aproximar deles, nós temos necessidade do Evangelho desde aqui. Por isso, muito oportuno que na próxima semana, no próximo episódio, o episódio 31, o capítulo 30, nós vamos ter o capítulo Renovação. Marcos, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sim, Orson. Aliás, é por isso que estamos estudando esse maravilhoso livro Roteiro, porque é um roteiro, né? O Emmanuel vai nos fazendo todo o roteiro, encadeando os temas que vão se ligando. E como agora ele termina esse capítulo dizendo da necessidade inadiável, né, de caminharmos no Evangelho, no próximo capítulo ele vai falar de renovação, porque caminhar com o Evangelho é renovar-se. Como nós vamos fazer isso? Aí fica o convite aos nossos telespectadores para nos acompanhar no próximo episódio. Muito bem, Marcos, muito obrigado novamente pela sua presença, você que nos acompanha também, a nossa gratidão. E lembrando, toda quarta-feira, 8 horas, um episódio novo, que você pode ver porque fica disponível nas nossas playlists, nos canais que nós sempre exibimos aqui, Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário, onde estão disponíveis todos esses episódios. Nós agradecemos imensamente e até a próxima semana. Até lá. Muito obrigado. Tchau.